Vamos lá para mais um vídeo. Fala, meu amigo dono de imobiliária, gerente de vendas, corretor, corretorária. Bom que você está aqui, tá? Hoje eu quero trazer um conhecimento para vocês do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sobre o princípio 4, tá? Que é basicamente para como você, dono de imobiliária, gerente de vendas e corretor, melhore seus resultados através de desenvolvimento de um bom relacionamento com o cliente e com a tua equipe, para, de fato, conectar com eles verdadeiramente. Eu vou estar te ensinando aqui nesse vídeo como que você pode demonstrar interesse genuíno para gerar mais vendas e, de fato, reter mais clientes, engajar mais tua equipe, reter tua equipe também, tá bom? E para pensar o seguinte, né? Já percebeu que os clientes que fecham negócios com quem eles gostam, eles confiam mais e compram mais? E é muito mais fácil a gente vender para alguém que a gente gosta, que a gente confia, e é muito mais fácil a gente comprar de quem a gente gosta, de quem a gente confia. Como agora que você tem essa percepção, você pode usar isso para vender mais e liderar melhor também, para ser um líder melhor. No mercado imobiliário, muitos, para não dizer a maioria, dos corretores e gestores, eles estão apenas focados na venda e esquecem de se conectar de forma humana com os clientes, com os corretores, né? E a verdade é que as pessoas, elas compram de que elas confiam e se sentem valorizadas. Elas gostam de se sentir bem, se sentirem valorizadas, de se sentirem confiantes em estar perto de uma pessoa, tá? Então, vou contar aqui para vocês duas histórias reais que eu gostei, assim, e aí, revendo essas histórias, eu separei em cinco ensinamentos, assim, poderosíssimos que ultrapassam gerações para você poder criar conexões verdadeiras e, de fato, gerar mais vendas na tua imobiliária, tá? A primeira história é daquele presidente, Theodore Roosevelt, e quando ele demonstrava, de fato, o interesse pelos outros. E muitos gestores e corretores, né, eles têm... Como é que eu posso explicar isso, cara? Eles acham que vai ter que ficar convencendo um cliente e que só vai conseguir convencer o cliente com argumento de venda, com quebra de objeção, com gatilho mental, essas coisas. Tipo, os caras ficam mais focados em ler as armas da persuasão, gatilhos mentais, essas coisas, do que ler como fazer amigos e influenciar pessoas, do que ler spin selling, do que ler livros de conexão, de relacionamento, interpessoais mesmo, sabe? O que realmente vai trazer resultado é a conexão emocional. Ele é mais forte do que qualquer argumento racional. Acontece muito chegar aqui, cara, eu quebrei todos os argumentos, eu fiz ele conectar com toda uma linha de raciocínio, ele concordou com tudo, só que, cara, ele não comprou. Pô, porque o teu cliente, ele não compra com o racional, ele vai comprar com o emocional. Você precisa despertar a emoção dele para ele comprar de você, tá? E o Theodore Roosevelt, né, ele é um ex-presidente dos Estados Unidos, ele era mestre, assim, doutor em conquistar pessoas. E qual que era o segredo dele? Ele verdadeiramente ele demonstrava o interesse genuíno por todo mundo que ele interagia. E aí, se ele, por exemplo, encontrasse um fazendeiro, ele passava a noite anterior estudando sobre agricultura. Se ele fosse conversar com um cientista, ele pesquisava as últimas descobertas do setor daquele cientista e conversava. E as pessoas ficavam muito impressionadas com o conhecimento dele sobre os seus interesses e criavam um laço instantâneo. E tem até no livro uma história que ele foi conversar com uma pessoa lá de avião, um aviador, e ele passou a noite inteira estudando sobre a aviação. Qual que é o resultado disso? Todo mundo gostava dele, se sentia verdadeiramente valorizado, porque isso gerava fortes alianças e fidelidade. Poxa, se alguém se dedica horas ali a estudar alguma coisa que é do teu interesse, para que ele tenha mais assunto com você, cara, isso é poderosíssimo. Tem muita gente que usa isso para conquista, por exemplo, né? Conquista lá das mulheres, da namorada, dos homens, enfim. Cara, usa isso para o bem, usa para fazer bons negócios, né? E assim, trazendo uma lição aqui para imobiliárias e procuradoras. Antes de atender um cliente ou corretor, descobre o que é importante para ele. Pergunta sobre os sonhos deles, os desafios, o que ele busca no longo prazo. Demonstra verdadeiramente que você se importa. Que desta forma, ele com certeza vai confiar mais em você, tá? E aí tem até uma pergunta para reflexão. Anota essa pergunta. Pega papel e caneta aí na mão, pausa o vídeo, pega papel e caneta na mão e anota, tá? É a seguinte. Você realmente conhece a sua equipe e os seus clientes? Ou só fala com eles quando precisa de alguma coisa? Né? Se pergunta, eu realmente conheço a minha equipe e os meus clientes?
Ou eu só falo com eles quando eu preciso de algo? Você só fala com a tua equipe quando você quer cobrar meta? Só fala com teus clientes quando você quer pedir indicação? Cara, não é assim. Né? Então se pergunta e se questiona isso. A segunda história é de um garçom, cara. Olha como esses princípios eles são universais. Cara, de um ex-presidente para um garçom. Tá? Ele dobrou as gorjetas dele sendo simplesmente interessado. Bom cafezinho. E quando ele se interessava pelas pessoas, as pessoas tinham um gosto muito maior por ajudar ele, por entregar mais gorjetas, tá? Então, como que pequenos gestos assim de interesse sincero pode mudar e aumentar demais a fidelização e fechamento de negócios, né? Tem até um estudo de psicologia que analisou como que os garçons poderiam aumentar suas gorjetas sem mudar a qualidade do serviço, mantendo o mesmo serviço. E aí, o experimento mostrou que aqueles que demonstravam interesse genuíno pelos clientes, conversavam mais com os clientes, perguntavam, contavam de suas histórias, recebiam o dobro de gorjetas. Basicamente, perguntavam sobre o dia do cliente, faziam elogios sinceros, ou se lembravam do nome da pessoa quando voltava a atender. Pô, fazia o primeiro atendimento, depois na volta chamava a pessoa pelo nome. Pequenos gestos, como perguntar o nome da pessoa, por exemplo, fulano, você gostou do prato que você escolheu? Faz toda a diferença e aumentava as gorjetas. Os resultados, os clientes se sentiam muito mais valorizados, demonstravam gratidão pagando mais. E outro, a maioria deles pediam mais coisas também, consumiam mais do estabelecimento. Então, se você até, não sei por que motivos, talvez você é dono de imobiliária e também tem um restaurante, tem um bar, sei lá, pode ser, incentive os seus garçons a fazerem isso, tá? E já trazendo uma lição aqui para o nosso público-alvo, né, que são imobiliários, corporadores, corretores, um cliente que sente que realmente você se importa com ele, ele vai ter mais confiança para comprar de você e dos seus corretores. E os corretores que sentem que o gerente se preocupa de fato com o crescimento deles vão ter muito mais vontade de vender. O segredo não está só em vender, mas está em criar conexões reais, gente. Tá? E aí, outra pergunta, outra tarefa para você, anota aí. Deixa eu formular melhor na cabeça, que é... Quando que foi a última vez que você demonstrou interesse genuíno para o cliente ou corretor sem querer nada em troca? Se pergunte, anota aí, qual foi a última vez que eu demonstrei interesse genuíno, verdadeiro, por algum cliente específico ou por um dos meus corretores, sem que eu quisesse absolutamente nada em troca, só para realmente saber como é que ele está? Qual foi a última vez? Pô, foi ontem, foi mês passado, foi semana passada? Se pergunte, tá? Agora que eu contextualizei, que trouxe essas duas histórias, eu tenho aqui 5 ensinamentos que eu preciso trazer para vocês, tá? Cara, esses 5 ensinamentos são poderosíssimos. Eles são, como eu falei, atemporais, tá? E é basicamente a adaptação dessas histórias para o mercado imobiliário. Então, primeiro ensinamento. Aprenda sobre os seus clientes e sobre os seus corretores antes de falar com eles. Então, antes de uma reunião com o cliente, pesquisa sobre o cliente, vai nas redes sociais, vai no Instagram, vai no Facebook, vê se ele tem empresa, pesquisa sobre a empresa. Cara, pesquisa, seja um detetive, tá? E descobre o que ele faz, qual é o momento da vida dele. E ou se for um corretor da tua equipe, cara, entenda as motivações dele, o que ele fazia antes, com quem ele trabalhou, como foi a infância dele, quais são os desafios, os objetivos. Quanto mais informação você tiver, mais autêntico vai ser o seu interesse. Então, você buscar as pessoas de vendas, aí, os gurus de vendas, eles ensinam isso de uma forma muito errada, tá? Eu bato muito nisso, cara. Os gurus de venda ficam ensinando que você tem que ter mais informação do cliente para bater na dor dele. Cara, isso é totalmente errado. Você tem que ter mais informação do cliente para que você tenha mais pontos de conexão e consiga desenvolver um interesse mais genuíno, mais verdadeiro pelo teu cliente, para poder, de fato, ajudar o bendito do teu cliente. É para isso que você tem que pesquisar e ter mais cliente, mais informação do teu cliente, tá? Vamos lá, segundo ensinamento. Faça perguntas e ouça ativamente e atentamente, tá? Em vez de você só ficar falando sobre imóvel, só sobre as características do imóvel, do lançamento, do que quer que seja do bairro, fala sobre a vida do cliente, sobre as coisas que ele tem interesse, pergunta muito sobre a vida do cliente. Descubra o que ele realmente deseja com sua compra. Ter mais segurança para a família dele, ter mais liberdade, ter mais conforto, ele quer fazer um bom investimento.
ele quer praticidade, às vezes ele está mudando porque ele quer estar num lugar ali simples e fácil de levar os filhos no colégio, de ir para o mercado a pé, de ir para a academia a pé, de ir para a igreja a pé. Ele gosta de ir na missa diária, e o cara quer ir na missa diária a pé. Missa diária é 20 minutinhos, 25 minutinhos, dependendo da tua cidade. Pô, tem muita gente que gosta de ir a pé, que vai rapidinho e volta. Né? Para gerentes, pô, pergunta aí aos teus corretores sobre os desafios deles, o que eles precisam para crescer mais. Né? Pô, cara, o que você gostaria de desenvolver para ser maior, para ser um corretor melhor, para ser um profissional mais bem reconhecido, mais bem visto, para ter mais resultado? Então, assim, pergunte de fato de coração, tá? Para ajudar ele. As pessoas gostam de falar sobre elas mesmas. Dê esse espaço assim para elas, sabe? Terceiro ensinamento, pessoal. Terceiro ensinamento para você que está aqui me acompanhando. Valorize os pequenos detalhes. Lembre-se do nome dos clientes e corretores. Se um cliente mencionou que tem filhos pequenos, pergunte sobre os clientes, sobre os... Se um cliente... Aqui é sem corte, cara. É direto, reto ao vivo. Se o cliente mencionou que tem filhos, pergunta sobre os filhos dele, sobre as escolas, sobre a rotina, que ele gosta de brincar com os filhos, se ele gosta de jogar bola, gosta de jogar videogame, gosta de montar cubo mágico, jogar xadrez, enfim. Se um corretor agora, por exemplo, disser que quer viajar, pergunta como está o planejamento de viagem, se ele já reservou o local, se ele já fez um roteiro de onde ele vai passear. Pô, esses pequenos gestos vão criando laços mais fortes. E por isso que esse terceiro ensinamento de valorizar pequenos detalhes faz a diferença. Tá? E por isso que é importante ter CRM, porque no CRM você anota essas coisas. E se você é dono de imobiliário, você tem que ter um CRM, um funil de contratação, onde você anota ali as características das pessoas. Tá? Quarto ensinamento, tá? Mostre interesse além da venda. Mostra que você não está preocupado só em vender. Você não quer só vender, mas que você quer crescer na carreira. Mostra que você quer um novo amigo. Pô, tem os clientes também de que vão comprar imóvel com você, eles não querem só comprar imóvel, eles querem realizar um sonho. Mostra que você entende isso, fala dos sonhos que você já realizou, fala dos sonhos de outros clientes que você já realizou. E os gerentes que demonstram interesse genuíno têm times muito mais motivados e leais. Inclusive, os gerentes que contam dos seus sonhos, que contam as histórias de realização dos sonhos, têm engajamento muito maior. Qual foi a última vez que você contou uma história de superação para o teu time? Pode ser até em uma reunião semanal, não precisa ser individual. O interesse sincero cria relações de muito longo prazo. Tá? Vamos lá. Quinto ensinamento, seja genuíno. Tá? Seja, verdadeiro mesmo, bota a tua personalidade no teu jeito. Cara, por que dá certo nos meus vídeos, nos meus conteúdos? Cara, porque eu falo do meu jeito. Eu não fico cheio de frufru, inventando moda. Cara, pego o conteúdo que eu sei, o que eu estou estudando, os livros que eu leio, a experiência que eu pego com as imobiliárias incorporadoras que a gente atende, com os corretores que a gente mentora, que a gente ensina, e eu vou trazendo essas experiências aqui, tá? Eu estou basicamente documentando os conhecimentos que eu vou tendo. E as pessoas, elas percebem quando a gente está forçando uma conexão, tentando, ser ali, forçar a amizade, cara, não seja verdadeiro, seja do teu jeito. E se esforça também para realmente querer entender o outro. Porque às vezes a gente está conversando com o outro e a gente está mais preocupado no que vai responder do que no outro está falando. A gente está ouvindo o outro pensando no que a gente vai responder e não pensando em entender. Então, quando você estiver conversando com alguém, se preocupe em entender, não no que você vai responder. Tá? Anota isso. Anota isso, que isso é um código poderoso. Tá? E crie um ambiente onde as pessoas vão se sentindo cada vez mais valorizadas e respeitadas, principalmente se você tem imobiliária, se é gerente de vendas, essas coisas. O interesse sincero gera confiança e confiança gera muito mais negócios, tá? Enfim, pessoal, esses são os 5 ensinamentos, tá? Se você já me segue no Instagram, curte lá, manda a tua opinião para mim, comenta aqui, curte, se inscreve, todas essas coisas aí no YouTube, tá? E a gente tem que lembrar de pedir isso aí, mais da metade da galera que assiste a gente aqui não é inscrito ainda, então se inscreve, curte. Se você quer conhecer o nosso programa Cresce de aceleração imobiliária para imobiliários e incorporadores, tem a partir de 4 pessoas no comercial. Vai lá no meu Instagram, comenta programa Cresce, vai atrás. Se você é corretor,
ouse conhecer o projeto Corretor Águia para corretores venderem de 1 a 2 milhões ou mais todos os meses de forma totalmente previsível, usando o digital como fonte de captação de clientes, tá? E em resumo do conteúdo todo aqui, clientes e corretores querem se sentir valorizados. Demonstrem interesse sincero por eles e eles vão confiar muito mais em você, tá? E lembra, meu querido, lembra, minha querida, meu caro, pequenos gestos podem transformar de fato relacionamentos e aumentar as vendas. Hoje mesmo, pô, já chama um corretor, já chama um cliente teu, faça algumas perguntas que não tem nada a ver com negócios. Pô, conversa sobre outros assuntos, tá? Então, fechou? Por hoje era isso. Comenta aqui qual foi a última vez que você demonstrou interesse genuíno para um cliente. Comenta aqui o voo da liberdade começa com a estratégia certa ou voo de águia, só para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Comenta aí voo de águia para eu saber que você chegou até o final do vídeo. E é isso aí. Curte, compartilha com teus amigos. E abraço, tamo junto. Espero aqui você amanhã com mais um vídeo.